Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tô morrendo de saudades, sexto ano, e eu gostaria muito da gente estar pertinho do outro para dar um abraço, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Amanda, dizendo oi para os alunos do professor Sanjay, e nesse momento eu vou dar aula para vocês até durante todo esse período das aulas remotas, tá bom? Então, espero que vocês gostem e sejam bem-vindos todo mundo. Nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai revisar todo o conteúdo que foi visto antes do isolamento social, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Pronto, a nossa aula. E aí, a gente vai revisar a unidade 1, que é um ambiente dinâmico, ok? Então vocês peguem aí o livro de vocês, abram na unidade 1 e a gente vai dar uma revisada em tudo que tem nessa unidade, certo? Então vamos começar. A unidade 1, o primeiro capítulo dela, é a vida na Terra, tá bom? E aí, nesse capítulo, a gente vê do que a Terra ela é formada, quais são as características. Então, a Terra ela é formada por diferentes componentes. No caso, a gente tem ilustrado 4 componentes: a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. A litosfera, ela vai ser o quê? Ela vai ser a camada de rochas, de terra, que vai constituir o planeta Terra, tá bom? A atmosfera vai ser a camada de ar formado por gases que vai envolver o planeta. A hidrosfera vai ser o conjunto de toda a água que vai ter no planeta. Então, vai constituir os rios, os oceanos, os lagos, as geleiras, tudo bem? E a biosfera vai ser o conjunto de todos os seres vivos que vão residir aqui no nosso planeta, tá bom? E aí vai desde uma bactéria até uma baleia jubarte enorme que vive dentro dos oceanos, tudo bem? Continuando. Até onde a gente sabe, a Terra é o único planeta que vai abrigar vida. Mas o que é que a Terra tem? Quais características que ela tem que faz com que seja possível a existência e a continuidade da vida? Vamos relembrar. Como é que é a atmosfera da Terra? Ela vai ser rica em gás oxigênio e gás carbônico. Esses gases eles são importantes principalmente para 2 processos. Um deles é o que a gente faz, que é o quê? Garanto que vocês estão fazendo aí também em casa. A respiração. O gás oxigênio é o gás que a gente inspira e o gás carbônico é o gás que a gente expira. E também o gás carbônico ele vai ser importante para o processo de fotossíntese que as plantas fazem, que a gente vai ver daqui a pouco, tudo bem? A temperatura média da Terra é também de aproximadamente 15 graus Celsius. O que é que isso quer dizer? Tia, aqui em Fortaleza não faz 15 graus não, deve estar fazendo 30 graus e eu tô aqui morrendo de calor. Provavelmente. Mas, quando eu falo temperatura média, quer dizer que a gente faz uma média da temperatura tanto lá do Polo Norte, tanto do Polo Sul, tanto aqui de Fortaleza, tanto lá do Saara, e ver qual é a temperatura geral, mais ou menos, da Terra. Tudo bem? E aí a gente tem uma temperatura média de 15 graus. Também a Terra ela possui água, muita água, no estado líquido. Então a gente vê, se a gente parar, ver essas fotos da Terra, uma foto vista do espaço, a gente vê que a Terra é um planeta azul, né? Por causa da água. Isso apenas evidencia o tanto de água em estado líquido que a gente encontra aqui na Terra, tá bom? Continuando. Agora a gente vai adentrar a ecologia. Então a gente vai estudar as relações entre os seres vivos e o ambiente, ok? E uma das primeiras coisas que a gente vai estudar dentro da ecologia vai ser o ecossistema, certo? Eu coloquei aqui, 2 exemplos de ecossistema.
Aqui a gente tem um ecossistema marinho e um ecossistema terrestre. Mas o que é um ecossistema? O ecossistema é um conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos de um ambiente. Ou seja, é um conjunto de diversas espécies que elas vão estar interagindo entre si e também vão estar interagindo com os elementos não vivos desse ambiente, ok? O que seriam esses elementos não vivos? Seriam as rochas, os componentes minerais do solo, a água, a luz, o calor, a temperatura, ok? E os componentes vivos vão ser os seres vivos. Vão ser as plantas, os seus animais, os seus micro-organismos. Tudo bem? E aqui a gente tem uma ilustração de um ecossistema. A gente tem aqui como elementos não vivos a luz do sol, o solo, aqui o assoalho desse laguinho. A gente vai ter a presença da água. E os elementos vivos? Os insetos, esses micro-organismos que a gente vê aqui como protozoário, bactéria e plâncton. Sabe aquele plâncton do Bob Esponja? Exatamente ele. A gente também vai ter os fungos. Aqui eu acho que a gente tem uma serpente e um caracol. Então, tudo isso daí vai ser um ecossistema, certo? E aí, como é que esses seres vivos no ecossistema obtêm alimento? Eles podem conseguir de duas formas. A gente vai classificar esses seres vivos de duas formas. Eles podem produzir o próprio alimento, ou eles podem se alimentar de outros organismos. E aí, aqueles que vão produzir o próprio alimento, a gente vai chamar de produtores. E quem vão ser eles? As plantas, as algas e alguns tipos de bactérias. E o processo no qual eles fazem, que faz com que eles consigam o próprio alimento, produzir o próprio alimento, é a fotossíntese. Lembra que eu falei para vocês a importância do gás carbônico? É exatamente para a realização da fotossíntese. As plantas elas vão captar esse gás carbônico e produzir o próprio alimento delas. O segundo grupo, que vão ser esses seres vivos que vão se alimentar de outros, a gente vai chamar eles de consumidores ou decompositores, dependendo de como eles vão conseguir esse alimento. Os consumidores, eles vão se alimentar diretamente de outros organismos ou de partes de outros organismos, como as folhas, frutos, sementes e ovos. Então, nós, seres humanos, nós somos consumidores. Por quê? Porque a gente vai se alimentar de arroz, de feijão, de um ovo, de uma fruta, de uma semente, certo? E também vai existir os decompositores, que vão ser seres vivos, organismos, que vão consumir um alimento aquele alimento vai ser organismos mortos ou resíduos deixados por esses seres vivos, como os fezes e restos vegetais. Então, quem são os decompositores? Vão ser os fungos e as bactérias, certo? E então, esses produtores, consumidores e decompositores se relacionam entre si. Eles mantêm uma atividade um com o outro, ok? Essa atividade um com o outro a gente consegue demonstrar através da cadeia alimentar. Então, a gente tem aqui demonstrando o produtor, o consumidor e o decompositor. O produtor ilustrado pela planta, o consumidor que vai comer esse produtor, a gente vai chamar ele de consumidor primário, vai ser um herbívoro, no caso demonstrado aqui pelo gafanhoto. O consumidor secundário, que é aquele que vai consumir o consumidor primário, é um carnívoro, que no caso vai ser o sapinho. E por último, a gente vai ter o decompositor, que vai estar se relacionando com todos esses outros seres que vão aparecer aqui na cadeia alimentar. Por quê? Porque quando esse produtor morrer, quando esse consumidor primário morrer, quando esse consumidor secundário morrer, o decompositor ele vai se alimentar desses restos mortos desses seres vivos, ok?
aí a gente tem uma teia alimentar, que vai ser o quê? Vai ser uma cadeia alimentar mais complexa, em que os números não, a complexidade das relações dos componentes vai ser ainda maior. Então a gente tem aqui, ó, produtores como plantas, flores, sementes e frutos. Consumidores primários aqui, a gente tem vários. Naquela outra imagem a gente só tinha o gafanhoto, aqui a gente tem vários, que é o que acontece realmente no ecossistema. A gente não tem apenas um consumidor ou apenas um produtor, nós temos vários. Então, como consumidor primário, a gente consegue ver aqui o rato, o gafanhoto de novo, a tartaruga e o coelho. Consumidor secundário vai ser quem? Quem vai consumir, quem vai comer o consumidor primário. Então, a gente tem aqui o sapo, o escorpião, a raposa, certo? Consumidor terciário, a serpente e a andorinha. Consumidor quaternário, que é aquele que vai consumir o consumidor terciário, é o gavião e a onça. A gente também vai ter aqui o caititu, que é um tipo de porco, sendo também como consumidor primário, e a raposa como uma consumidora secundária, tá bom? E agora a gente vai estar sempre olhando do menor para o maior. A gente começou a ver o ecossistema, agora a gente vai ampliar a visão do ecossistema e vai expandir para um bioma. E o que é um bioma? Vai ser esse conjunto de ecossistemas, então a gente vai ter um conjunto de ecossistemas terrestres, aquáticos, marinhos, que vão compor um ambiente que vai ser parecido, no que a gente vai se referir ao tipo de vegetação, ao tipo de fauna. O que é fauna? É o conjunto de animais que vivem naquele lugar, ao clima, ao relevo e ao solo, certo? Então, a gente tem aqui o mapa mundi, que ele tá bem parecido com o mapa mundi no livro de vocês, tá bom? Temos aqui apontando a floresta tropical, que é um tipo de bioma, savana, deserto, deserto absoluto, que a gente vai ver no livro de vocês que tá mesma coisa que deserto, o chaparral, que não tá presente no livro de vocês, então a gente vai esquecer um pouquinho aí, vocês vão aprender nas séries mais à frente. Os campos de regiões temperadas, que no livro de vocês está sendo chamados de pradarias, não é padaria, é pradarias, tá bom? Florestas temperadas, as taigas, que são as florestas de coníferas, e a tundra, ok? Então a gente vai começar lá por cima, aqui ó, que vai estar azulzinho, vai ser quem? A tundra. A tundra, ela vai ter esse aspecto. A gente viu que a tundra vai ocorrer nas regiões mais geladas, né? Então vai ocorrer lá no Polo Norte, lá no Polo Sul. Como lá é muito gelado, o inverno ele vai ser muito rigoroso. Então a gente vai passar os grandes períodos do ano, muitos meses do ano, nesse inverno, ok? Então vai ser frio e seco. Então, como é frio e seco, não vai ter muita água. Então, as plantas que vão ocorrer nessa região, elas vão ser pequenininhas, porque essas plantas pequenininhas, elas se adaptam a essa pouca quantidade de água, ok? Então, a gente tem a presença dessa vegetação rasteira, tá bom? Depois da tundra, a gente vai para a taiga, para a floresta de coníferas. Por que se chama coníferas? Porque essas árvores parecem o quê? Um cone. Que árvores são essas? São os pinheiros. A taiga vai ocorrer numa região que vai ser um pouco menos fria em relação à tundra, mas ainda assim vai ter um inverno frio e muito rigoroso. Só que lá vai ter uma quantidade maior de água. Então, o que permite a presença dessas árvores que são um pouco maiores, tá bom? A gente prossegue
para a floresta temperada. Por que se chama temperada? Porque vai ocorrer na região temperada. As regiões temperadas são as regiões que vão ter as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. E essa floresta ela vai ser diferente de acordo com essa estação do ano. Então, no inverno, as folhas vão estar todas caídas e a região vai estar coberta de neve. Na primavera vai ser a época das flores, então essas árvores vão começar a crescer de novo suas folhas e suas flores. No verão, vai ser o período em que vai ter a maior incidência de raios solares, então vai ter a maior presença de sol e elas vão estar muito verdinhas. E por último, que é o outono, que é essa estação que está sendo demonstrada aqui na imagem. As plantas elas vão começar a se preparar para o inverno. Então as folhas elas vão começar a mudar de cor e vão cair, tá bom? Continuando, a gente vai ter aqui as pradarias, que vai ser composta por uma vegetação rasteira com alguns arbustos e poucas plantas altas, certo? A gente tem pradarias aqui no Brasil, vai ficar lá na região sul, que a gente vai chamar de campos sulinos ou campos gaúchos. Agora a gente tem o que pra mim é um dos biomas mais bonitos que eu já vi. A gente tem a floresta tropical. A floresta tropical vai ocorrer na região tropical ou região equatorial, que vai ser uma região que vai ser mais quente, vai ter mais água. Então eu vou ter verões muito úmidos. Então com essa presença maior de água, essas plantas elas permitem que essas plantas elas sejam maiores, sejam mais exuberantes e tenha ainda mais um maior número de plantas, tanto de plantas quanto de animais, tá bom? Então o exemplo que eu coloquei aqui foi a floresta tropical aqui do Brasil, que é a floresta amazônica. Na verdade, a gente tem mais outros tipos de floresta, um outro bioma de floresta tropical, que é a Mata Atlântica. A gente pode ver que as árvores daqui são enormes, elas são muito maiores do que os pinheiros, muito mais vistosas, mais bonitas do que o que às vezes a gente encontra na floresta temperada, tá bom? E essa daqui é a savana, o bioma savana. O bioma savana vai ocorrer em regiões semiáridas. Vai ter savanas na África, nos Estados Unidos, no México. Vai ocorrer savanas aqui no Brasil também. Essa que eu coloquei é a savana africana, lá do filme do Rei Leão. A gente vai ver que vai ter uma vegetação bem rasteira, com poucas plantas. Por quê? Porque aqui chove muito ou chove pouco lá na savana. A gente tem chuvas concentradas em um determinado período do ano. Posteriormente, a gente tem um período de seca. Então, essas plantas elas são adaptadas a esse período de seca. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem da savana brasileira. A gente tem 2 tipos de savanas aqui no Brasil, que é o cerrado e a caatinga. Aqui eu coloquei a caatinga, que inclusive ocorre no nosso estado, no Ceará. Quando a gente está viajando para o sertão, a gente consegue ver bem na estrada essa vegetação aqui, quando está no período seco, né? Vai ser uma vegetação composta por árvores de pequeno porte, arbustos e uma vegetação rasteira, e também a presença dessas plantinhas aqui que a gente chama de quê? De cactos, ok? E por último, a gente vai ter o exemplo dos desertos, que vão ser biomas que vão ocorrer numa região em que vai chover muitíssimo pouco, vai ter uma alta incidência de raios solares e que vai ter uma grande amplitude térmica. O que é que quer dizer isso? De dia vai ser muito quente, vai chegar a 50 graus, e de noite pode chegar a 5 graus, a 10 graus, a 0 graus. Então vai fazer muito frio à noite, certo? Vai ter uma vegetação rasteira ou quase nenhuma vegetação. Essa foto aí é do deserto que ocorre lá na Austrália. E essa outra aqui
é o do deserto do Saara. A gente vê que são desertos bem diferentes. Aquele outro ainda tinha uma vegetação. Esse daqui a gente vê, olha, só areia e esse único coqueiro. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a agenda anotada lá no sistema, tá certo? Então não esqueçam de ver a agenda e ver a atividade que eu vou passar para vocês. Não vai ser nada complicado, é só mesmo pra gente fixar essa revisão. E até a próxima. Um grande beijo e tchau!